Olá, eu sou a Emanuele e eu estou aqui hoje para apresentar um tema muito pertinente. Vamos falar de energia limpa. Sabemos que o Brasil é um país lindo, abençoado por Deus, bonito por natureza, e de fato é um dos países com maior potencial de geração de energia limpa do mundo. Você sabe por quê? É por causa da Bacia Hidrográfica Amazônica. Sim, é isso aí. A Bacia Hidrográfica Amazônica é simplesmente a maior bacia hidrográfica do mundo e a principal fonte de água doce também. Vamos falar de dados. O escoamento global anual é de 44.500 km² por ano. E a extensão dessa bacia hidrográfica é de apenas 7,05 milhões de km². Só isso. É só a maior bacia hidrográfica do mundo. Nada demais. Caso você não tenha entendido ainda as dimensões desse bichinho, é porque você não entendeu o que é uma bacia hidrográfica. E aí eu vou te dizer. São áreas geográficas delimitadas pelas divisões de água, formando sistemas fluviais interligados, o que é extremamente importante para a distribuição de água, a vida selvagem e as atividades humanas. Ou seja, as bacias hidrográficas definem a disponibilidade de recursos hídricos e é extremamente importante para a preservação dos ecossistemas aquáticos. E por que eu estou falando tudo isso? Ora, porque se o Brasil detém a maior bacia hidrográfica do mundo, claramente é o país com um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo. Chega dessa história de queimar carvão, queimar madeira, de poluir o meio ambiente com gás carbônico. Vamos produzir energia a partir desse grande potencial de água que temos. E por que não? É claro, não é à toa que mais de 60% da geração de energia no Brasil provém de hidrelétricas. E não é só isso. 3 das maiores usinas hidrelétricas do mundo estão no Brasil. Vocês já devem ter ouvido falar delas. A usina hidrelétrica de Itaipu, Belo Monte, Tucuruí. Só coisa boa, não é? Afinal, essa energia que é gerada nas hidrelétricas pela força da água armazenada em barragens, que movimenta turbinas enormes e transforma essa energia mecânica em energia elétrica, tem as vantagens de ser uma fonte de energia renovável e limpa. Não emite gases poluentes, os custos de manutenção são mais baixos, ajuda a evitar enchentes, promove turismo na região. Quando a gente pensa em geração de energia, outras formas de geração que conhecemos são as termoelétricas, que queimam carvão ou madeira e poluem o ar, emitindo gases de efeito estufa. Temos também as usinas nucleares, que são limpas, mas o investimento e os custos para construir uma usina nuclear são exorbitantes. E a gente sabe como o Brasil não está preparado para lidar com radiação. É só olhar para a história. Sabemos como o acidente com o Césio 137, que aconteceu em Goiânia em 1987, podia ter sido evitado se não fosse um descarte inadequado de um aparelho de radioterapia e a ignorância e inocência da população local, infelizmente, né, que achou que aquele pozinho radioativo era bonito e não tinham nem ideia de que aquilo alteraria a vida deles para sempre, né? Então, apesar das usinas nucleares não produzirem gases de efeito estufa e serem limpinhas, se ocorresse qualquer acidente, qualquer vazamento, essa radiação exposta demoraria muito tempo para decair e afetaria a vida de todas as pessoas que vivem perto da usina, e não só das pessoas, mas dos animais também. Também temos energia eólica, né, que precisa de pás enormes para construir turbinas gigantes. Só que não é uma turbina que vai gerar energia suficiente para toda uma cidade. São várias. E todo o material necessário para construir essas turbinas eólicas, além de não sair barato, a extração em si da matéria-prima já é algo que causa um grande impacto ambiental. Depois da extração da matéria-prima, ainda tem o beneficiamento e processamento desses materiais, que causam ainda mais destruição no meio ambiente. A energia eólica até parece uma energia limpa, mas ela é muito cara, produz pouca energia e deixa um rastro de destruição até chegar na construção das turbinas eólicas que a gente conhece, que parecem moinhos, né, gigantes. Não é tão simples assim quanto colocar essas turbinas no mar e aproveitar dos ventos marítimos, porque além disso tudo ainda existe corrosão, que é outro grande problema que gera uma necessidade constante de reparos e manutenção. Aí, ó.
É um campo para a engenharia de materiais atuar, não é? Mas isso é assunto para um outro podcast. E temos também, por fim, as energias solares, que também são caras e não são tão eficientes a ponto de serem capazes de produzir energia para uma cidade inteira. Isso nos deixa com as hidrelétricas, mas toda geração de energia sempre vai envolver um gasto ou um impacto. As hidrelétricas, apesar de serem muito caras e precisarem de um grande investimento inicial, elas também produzem muita energia para compensar. É a geração de energia de maior custo-benefício dentre todas as outras, só que ela também não está livre de gerar impactos ambientais. E como é que as hidrelétricas funcionam? As hidrelétricas precisam de um grande reservatório de água para funcionarem. Toda essa água precisa ser represada em uma região. Essa região precisa ser alagada. São quilômetros e quilômetros de alagamento. Para gerar a energia elétrica, a água das barragens é liberada aos poucos, e a queda dessa água movimenta turbinas enormes, e isso gera energia mecânica. Essa energia mecânica é transformada em energia elétrica por geradores e é distribuída para a rede. Já vemos aí alguns problemas. Primeiro, que uma enorme área alagada de forma não natural gera muitos impactos socioambientais, afetando fauna e flora e pessoas que moram na região. Segundo, que, apesar de gerar muita energia elétrica, muita dessa energia é perdida na distribuição. Quanto mais longe essa energia precisar ser distribuída, menor é a quantidade de energia que chega para o consumidor final. E não é só isso. Até agora, só estamos falando dos problemas que existem quando a usina hidrelétrica já está pronta. Mas e quanto à sua construção? Se a energia eólica tem todo um rastro de destruição do meio ambiente para ser construída, como será que é esse rastro de impacto ambiental da construção de uma hidrelétrica? Eu já falei do alagamento, não falei? Não é um pequeno alagamento, é um alagamento do tamanho de uma cidade. Claro, dependendo da cidade que estamos falando. Vamos falar de dados? Porque eu gosto de falar de dados. Não sei de onde vocês são ou onde vocês moram, mas eu moro em Blumenau. Blumenau tem uma área territorial de quase 520 km². Itaipu dá mais de 2 Blumenais. Itaipu tem 1.350 km² de alagamento. E Monte Belo, que fica na Amazônia, tem 478. E para alagar toda uma região que tem o tamanho de uma cidade, às vezes precisa deslocar cidades mesmo. Pessoas precisam ser deslocadas, animais precisam ser deslocados, e aí toda essa água acumulada num único lugar, obviamente vai alterar todo o clima da região, porque vai impactar na umidade relativa do ar, nos ciclos e quantidades de chuva, no sistema de ventos e de massas de ar, no regime hidrológico da região, ou seja, no regime de cheias e de secas dos rios. Enfim, todo esse ciclo natural, que é fundamental para a sobrevivência de todos os seres vivos, é ameaçado pela ação humana. A mudança climática gerada desregula todo esse ciclo hidrológico, levando a padrões de precipitação mais irregulares e extremos. Isso leva a cheias e secas mais severas, com menor intervalo de tempo. E muitas hidrelétricas justamente dependem desse regime de chuvas para funcionarem em sua totalidade, como é o caso de Monte Belo. E durante tempestades, a quantidade de matéria inorgânica em suspensão na água aumenta, criando uma barreira para a entrada de luz na água. E por que isso é importante? Porque afeta a produção de fitoplânctons e impacta na sobrevivência de macrófitas, que basicamente são plantas aquáticas. Elas são importantes para a geração de oxigênio na água, né? Que é consequentemente importante para a sobrevivência de espécies aquáticas, tanto plantas quanto animais. De fato, com menos macrófitas, a quantidade de oxigênio dissolvida na água diminui e compromete toda a vida aquática da região. Além disso, o alagamento de uma grande área resulta na destruição de vegetação natural. E quando a gente pensa em Belo Monte, que fica na Amazônia, isso é de fato muito preocupante, pois a Amazônia é uma região com uma riqueza de fauna e flora imensa, e muitas espécies não foram ainda nem sequer catalogadas, considerando que a biodiversidade da Amazônia representa 10% da biodiversidade de todo o planeta, né?
Outros impactos ambientais que a gente pode citar é o assoreamento do leito dos rios, ou seja, a deposição de detritos e sujeira que impacta na qualidade das águas e na sobrevivência de espécies que dependem dessa água. Extinção de espécies de peixes por interferência dos processos migratórios e reprodutivos, que no caso a gente chama de piracema. E isso porque existem espécies de peixe que desovam nos períodos de cheia e outras que desovam no período de seca. Só que a construção de uma hidrelétrica consiste em permanentemente alagar uma região, enquanto que outras regiões ao redor ficam permanentemente secas. Também tem a questão da acidificação da água, que pode acontecer, perdas de flora e fauna aquática e terrestre também, que são nativas, aumento da pesca predatória, porque várias espécies de peixe entram em extinção pela mudança do regime hidrológico das águas, e a diversidade de espécies de peixes que sobram para pesca é muito menor, podendo até mesmo levar à extinção desses peixes por conta da pesca predatória. E tudo isso perturba o equilíbrio do ecossistema. E ainda a gente tem os impactos sociais da construção da hidrelétrica, como o deslocamento de populações em grande escala, né? O aumento de casos de doenças de veiculação hídrica, como a malária, danos ao patrimônio histórico e cultural, porque muitas vezes a área alagada pode ter construções históricas, como templos ou estátuas. E também ocorre a relocação indiscriminada de povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Deterioração das margens por assentamentos urbanos ou rurais não planejados e a perda de benfeitorias, plantações e áreas agricultáveis. E ainda tem os impactos socioambientais que são causados durante a construção das barragens hidrelétricas, como o aumento da demanda de mão de obra que provoca o surgimento de vários vilarejos sem estrutura adequada, como saneamento básico e vias de circulação para abrigar essas famílias dos trabalhadores da obra. E também ocorre a extinção de inúmeras propriedades rurais e a população rural se desloca para os entornos da cidade, aumentando a aglomeração urbana e a devastação da mata nativa, porque ela é provocada pelo crescimento desordenado das cidades ao redor da usina. Então, quando a gente tem ali a hidrelétrica de Itaipu, ela é uma usina de reservatório que tem uma grande capacidade de armazenamento de água. Esse tipo de usina utiliza uma barragem para formar um reservatório que acumula grandes volumes de água. E isso permite a geração de energia mesmo em períodos de estiagem ou quando o fluxo do rio é reduzido. Já quando a gente fala de Belo Monte, ela é uma usina a fio d'água, que depende diretamente do fluxo natural do rio para gerar energia. Ou seja, não há formação de grandes reservatórios de armazenamento. Por isso, a área alagada de Belo Monte é menor do que a área alagada de Itaipu. Só que o problema desse tipo de usina é que a geração de energia fica à mercê do regime pluvial e da sazonalidade do rio. Vamos falar de Belo Monte? Belo Monte foi construída no rio Xingu, no Pará, e opera com uma capacidade limitada durante os períodos de seca, já que ela não armazena água suficiente para manter a geração constante. Ela levou 8 anos para ser construída, entre 2011 e 2019, e custou um investimento de 18 bilhões de reais. Originalmente era para o projeto de Belo Monte ser muito maior. Os estudos de potencial hidrelétrico da região já estavam sendo feitos desde 1975. Só que o projeto foi confrontado por muitos ativistas e ambientalistas, e principalmente por povos indígenas, que desde o começo lutaram contra a construção de Belo Monte e se tornaram a principal voz de resistência desse empreendimento, resultando ali em diversas modificações do projeto até chegar na sua forma final. E foi decidido então construir Belo Monte como uma usina a fio d'água para reduzir os impactos socioambientais que sua construção teria. Hoje, a usina atua com uma capacidade de geração de 11.233 megawatts, mas a capacidade projetada é diferente de energia gerada. Nos últimos anos, tem sido usado só 20% das turbinas da hidrelétrica, ou seja, ela não está atuando na sua capacidade máxima. Pior ainda, em setembro de 2024, pouco menos de 3 meses atrás, antes da publicação desse vídeo, Belo Monte chegou a gerar apenas 323 megawatts de energia, o que é menos de 3% de sua capacidade. E isso aconteceu por causa da maior seca já registrada na região.
Lembram quando eu estava falando sobre os impactos ambientais gerados pela construção de uma hidrelétrica? Pois é, isso já estava premeditado. Não é novidade para ninguém que isso tenha acontecido. Outra situação que já estava fadada a acontecer pela construção de uma usina hidrelétrica é a extinção e morte de várias espécies de peixe. Vamos falar de números? Entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016, ou seja, num período de meros 3 meses, 16 toneladas de peixe morreram por conta da decomposição da matéria orgânica do rio, reduzindo a quantidade de oxigênio dissolvido na água e, por consequência, os peixinhos não conseguiam respirar, né, coitados. Será que vale a pena deslocar tantas pessoas, gerar tantos impactos para uma usina que não opera em plena capacidade? A construção de Belo Monte apresenta uma trajetória que foi marcada por conflito com a comunidade local e principalmente a resistência indígena, né, gerando enormes impactos ambientais. Desde o começo, lá em 1975, quando os estudos do projeto estavam sendo feitos, os povos indígenas já apresentavam oposição ao projeto. Eles argumentavam que a construção da usina traria impactos irreversíveis para o ecossistema do rio Xingu, que era a casa deles, e ameaçaria a biodiversidade local e afetaria profundamente os modos de vida das comunidades indígenas e ribeirinhas. As obras para a construção de Belo Monte resultaram no deslocamento de milhares de pessoas e na alteração do fluxo do rio, prejudicando a pesca e o acesso à água, que são fundamentais para a subsistência dessas populações. Essa resistência também trouxe à tona questões sobre os direitos territoriais e culturais dos povos indígenas. Aí, em 1989, aconteceu o primeiro grande encontro dos povos indígenas do Xingu, que foi realizado em Altamira. Esse evento ele ficou bem famoso graças à indígena Tuíra Kayapó, que é protagonista de uma imagem forte e símbolo de resistência indígena. Tuíra, na época, ela encostou a lâmina de seu facão diversas vezes no rosto do presidente da Eletronorte, que estava falando, né, sobre a construção da usina de Belo Monte. Esse ato de Tuíra Kayapó se tornou um marco na luta dos povos indígenas contra Belo Monte e simbolizou a resistência das comunidades que seriam diretamente impactadas pelo projeto. O gesto dela, que foi amplamente divulgado pela mídia, chamou a atenção nacional e internacional para as demandas dos povos do Xingu, destacando a força de sua oposição contra a construção da usina. O encontro em Altamira reuniu lideranças indígenas de diversas etnias, ambientalistas e apoiadores da causa, que denunciaram os riscos socioambientais da obra e cobraram respeito aos povos indígenas e aos seus direitos assegurados pela Constituição de 1988. A manifestação de Tuíra não foi só um protesto, mas também foi um grito de alerta sobre a necessidade de consultar e ouvir as comunidades tradicionais em projetos que afetam diretamente suas terras e modo de vida. Esse episódio continua até hoje sendo lembrado como um exemplo poderoso da resistência indígena e da luta por justiça ambiental no Brasil. Graças ao ato de Tuíra e da resistência indígena à construção da barragem, o projeto ele foi paralisado de 1989 até 2001, quando ele foi retomado. Em 2001, o Brasil enfrentava uma grave crise energética, que foi conhecida como o apagão, que aconteceu por conta de uma combinação de fatores, como a escassez de chuvas, dependência da geração hidrelétrica e falta de investimento em diversificação da matriz energética. Para lidar com a situação, o governo lançou um plano emergencial de 30 bilhões de reais, que incluía a construção de 15 usinas hidrelétricas e entre elas Belo Monte. E detalhe, todas elas na Amazônia. Em 2002, o presidente da época, que era o FHC, criticou abertamente as restrições impostas por ambientalistas, defendendo a necessidade das usinas para garantir a segurança energética do país e queria a retomada do projeto de Belo Monte. Só que esse projeto ele ainda enfrentou muitos desafios até de fato ser construído. Em 2006, o processo de análise desse projeto foi suspenso por determinação judicial, até que as comunidades indígenas impactadas fossem devidamente consultadas pelo Congresso Nacional, conforme exigido pela Constituição. Durante esse período, foi exigido que fizessem um estudo de relatório e impacto ambiental, que foi o EIA-RIMA. Ele foi realizado pela Eletrobras e identificou 32 impactos socioambientais da obra,
como a perda de imóveis, alteração de ecossistemas, mudanças na paisagem, impactos na pesca e transporte. Só que esse EIA-RIMA feito, ele mostrou poucos pontos negativos e ainda minimizou os pontos negativos apresentados, manipulando os estudos. E isso tudo para que o projeto de construção de Belo Monte fosse considerado apto. Aí, em resposta, o movimento Xingu Vivo para Sempre organizou estudos independentes conduzidos por 27 especialistas que criticaram a superficialidade e omissões do EIA-RIMA, destacando subdimensionamentos e minimizações nos impactos descritos pelo EIA-RIMA. Em 2009, a situação em torno de Belo Monte se intensificou. Os documentos críticos ao estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA, foram protocolados no Ministério Público Federal, incluindo contribuições de um bispo chamado Erwin Krautler, que era um defensor das comunidades indígenas locais. A Justiça Federal do Pará também suspendeu o EIA-RIMA, considerando que ele era inadequado e exigindo novas audiências públicas. E mesmo com tudo isso, em 2010 foi realizado um leilão para definir o consórcio responsável pela construção da obra. E esse leilão durou só 10 minutos. E ele foi vencido pela Norte Energia. Com tudo pronto para dar início às obras, faltava só a aprovação do IBAMA, só que o diretor do IBAMA, na época, ainda resistia a conceder a aprovação definitiva. O que aconteceu depois foi muito estranho. Em 2011, chegou um ponto que o diretor do IBAMA, que estava sendo pressionado para aprovar a construção de Belo Monte, pediu demissão, sem mais nem menos, só foi embora. Em só 14 dias, depois de 14 dias desse ocorrido, a licença foi liberada, permitindo o início da construção. Toda essa situação teve repercussão internacional ainda, porque foi impulsionado ali por atos públicos contrários à construção de Belo Monte, e esses atos públicos foram liderados por ninguém mais, ninguém menos que James Cameron, o diretor de Avatar e de Titanic. E mesmo com tudo isso, essa repercussão toda mal chegou nos ouvidos dos brasileiros. Então vem comigo, nem a população local, nem os ambientalistas, nem os povos indígenas e comunidades ribeirinhas, nem a população internacional, nem a Justiça Federal do Pará e muito menos o IBAMA queriam aceitar a construção de Belo Monte. E mesmo assim, o governo fez todas essas manobras políticas para que a construção pudesse ser realizada. Isso só mostra como o interesse de construir Belo Monte era muito mais político do que energético de fato. Belo Monte entrou em plena operação em 2019 com uma capacidade instalada de 11.233 megawatts de geração de energia, o que era suficiente para abastecer 60 milhões de consumidores em 17 estados. No entanto, a alteração profunda do fluxo natural do rio Xingu trouxe prejuízos devastadores para o ecossistema, reduzindo a biodiversidade e comprometendo a pesca, que era a principal atividade econômica e de subsistência de muitas comunidades indígenas e ribeirinhas. Espécies que dependiam do regime de escoamento sazonal do Xingu também foram afetadas. Várias espécies de árvores tiveram suas raízes apodrecidas por causa do alagamento constante. E isso afetou toda a cadeia alimentar da região, já que a dieta de muitas espécies de peixes dependiam dessas árvores. E além disso, o deslocamento forçado de pessoas e a inundação permanente de áreas estratégicas comprometeram o transporte, o acesso a serviços essenciais, como hospitais e escolas, e a qualidade de vida dos ribeirinhos, além de comprometer as atividades econômicas dessas comunidades, que vendiam principalmente peixes e castanhas. Os serviços públicos ainda foram muito afetados por conta do fluxo de pessoas que aumentou muito na região. Pensa comigo, para construir uma usina hidrelétrica precisa de um grande volume de mão de obra, e todas essas pessoas trabalhando na mão de obra precisam morar por perto. Muitos acampamentos foram levantados para abrigar esses trabalhadores e suas famílias. E quando as obras acabaram, eles ficaram desempregados, sem ter para onde voltar, e aí eles permaneceram na cidade, e isso gerou um aumento populacional e ocupação territorial descontrolados, que afetou ainda mais a comunidade indígena e ribeirinha. A eficiência da usina também foi questionada devido à sua dependência da sazonalidade das chuvas. Em períodos de cheia, opera só metade da sua capacidade, 50% da capacidade da usina, enquanto que em secas severas, como a de 2024, caiu para menos de 3% da sua capacidade projetada. Isso expôs a vulnerabilidade de Belo Monte.
E apesar disso, programas de compensação ambiental tentam mitigar os impactos até hoje, que eles promovem ali o replantio, recuperação de áreas degradadas e apoio às comunidades. Porém, o equilíbrio ecológico e social ainda enfrenta desafios significativos. O legado de Belo Monte permanece um alerta sobre os custos socioambientais de projetos dessa magnitude. As hidrelétricas, embora elas sejam consideradas uma fonte renovável de energia, apresentam impactos ambientais significativos que vão além da geração de energia limpa. A alteração dos ciclos naturais dos rios afeta ecossistemas frágeis e compromete a biodiversidade e prejudica também as populações que dependem dessas áreas para sua subsistência. E além disso, o alagamento de grandes áreas pode liberar gases de efeito estufa e deslocar comunidades inteiras. Esses projetos destacam a necessidade de um planejamento energético que considere alternativas mais sustentáveis e respeite os limites socioambientais do planeta. Belo Monte fica de lição, né, para que a gente aprenda a escutar os povos indígenas que têm os conhecimentos para a preservação natural do meio ambiente. E fica também a reflexão: não é porque a energia é limpa e renovável que ela esteja livre de impactos ambientais. Bem, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse mergulho histórico na criação de Belo Monte e todos esses vieses apresentados, desde os pontos positivos da geração de energia hidrelétrica até todos os seus pontos negativos e impactos ambientais, além daquele interesse político, né, na criação de Belo Monte. Espero que esse podcast tenha trazido muitas reflexões e novos entendimentos para vocês. Um abraço, tchau!